alienígenas no lago mais profundo da Terra. Embora os OVNIs, objetos voadores não identificados, sejam muito populares, a verdade é que 50% dos encontros com OVNIs estão ligados a oceanos e outros 15% a lagos. Isso nos diz algo interessante. Os seres extraterrestres tendem a estar mais ligados à água, embora nesse ponto devamos duvidar do termo extraterrestre, pois existe uma forte possibilidade de que, embora existam seres intergalácticos, também existam espécies inteligentes vivas que desconhecemos e que vivem aqui na Terra, seja debaixo da água, debaixo da terra ou entre nós. Sei que o título do que vamos falar aqui é bastante chocante, mas não é nada comparado ao que se lerá a seguir. Existe um lago que não é um lago comum, pois é considerado o maior corpo de água doce do planeta, contendo 23% da água doce superficial do mundo, mais do que todos os grandes lagos da América do Norte juntos. Além disso, é também o mais profundo, com uma profundidade de quase 2 quilômetros. A tudo isso junta-se a idade do corpo de água, que os cientistas estimam ter pelo menos 25 milhões de anos, tornando-o o lago mais antigo do mundo. A nível mundial, o ecossistema do Lago Baikal é um dos mais ricos em água doce e cerca de 80% das mais de 3.700 espécies não são encontradas em mais nenhum lugar do mundo. Dada a sua localização montanhosa e clima implacável, é fácil perceber por que as profundezas do lago nunca foram totalmente exploradas. No entanto, os mistérios e histórias estranhas que o cercam são ainda mais espantosos. Uma das primeiras histórias que contaremos é que, quando uma expedição de mergulho foi lançada para fazer o levantamento do local e das partes mais profundas do lago, os mergulhadores que se juntaram à missão nunca esperaram descobrir o que encontraram no lago. O que eles viram lá? Os registros revelaram uma história de 7 mergulhadores que entraram no lago para explorá-lo. Quando atingiram uma profundidade de 50 metros, todos eles tiveram uma sensação estranha, pois sentiram que alguém ou algo os observava e viram grandes sombras movendo-se na água. De repente, os mergulhadores foram confrontados com a coisa mais arrepiante que já tinham visto em suas vidas. Diante deles estavam grandes seres humanoides aquáticos, com cerca de 3 metros de altura. O mais estranho era que usavam algum tipo de equipamento, pois foi relatado que usavam roupas de prata apertadas e o que parecia ser um capacete esférico. O que fizeram os mergulhadores soviéticos? A pior coisa que poderiam ter feito. Tentaram atacar as criaturas para capturá-las e investigá-las mais tarde. Os mergulhadores tentaram atirar uma rede sobre uma das criaturas, mas nesse preciso momento, todos os mergulhadores foram expulsos da água por uma força poderosa desconhecida. E como estavam a 50 metros de profundidade no lago, esse movimento súbito e repentino fez com que os mergulhadores sofressem de doença de descompreensão, o que pode ser fatal. A única forma de salvar esses homens era colocá-los em câmaras de pressão, mas o que aconteceu foi que naquele dia trágico a base naval só tinha uma única câmara disponível e em condições de trabalho. Além disso, essas câmaras
só podiam levar 2 pessoas de cada vez. No entanto, o comandante da missão forçou 4 homens a entrar na câmara de pressão, enquanto os outros 3, incapazes de entrar na câmara, morreram na praia. Quando os documentos soviéticos classificados foram divulgados ao público, o incidente do Lago Baikal foi reimpresso nas páginas de publicações sociopolíticas russas sérias, como o Jornal da Federação, que é um meio de comunicação social do governo. Curiosamente, não foram recebidas negações oficiais sobre o evento, e o Ministério da Defesa, do que é agora a Federação Russa, não deixou comentários. Mas ao longo dos anos, de alguma forma, os documentos desclassificados que recontavam este incidente desapareceram, e tudo o que restou foi esta história que chamaram os nadadores do Lago Baikal. Mas não estamos escrevendo isso apenas para contar uma história e nada mais. Como sabe, aqui entraremos nas profundezas de cada assunto, a fim de ligar alguns pontos. Muitas pessoas tentaram refutar o que os mergulhadores afirmaram ter visto, mas a história que acaba de ler foi apoiada por Alexei Tivanenko, um conhecido doutor em ciências históricas, escritor de mais de 100 livros e cerca de 5.000 artigos sobre história local. O que Alexei Tivanenko fez foi entrevistar todas as pessoas perto do lago e depois escrever um artigo com o título Vestígios de Vida Extraterrestre Real no Lago Baikal. Nesse artigo, ele explicou que quase todos os pescadores de Baikal viram muitas ocorrências estranhas no lago ao longo dos anos. Em suas obras, ele relata uma história que lhe foi contada por um dos pescadores que viu os nadadores de prata. Esse homem, como ele conta, estava pescando numa noite com alguns amigos em um local próximo à linha férrea Circumbaikal, no lado sul do lago. Nesse local, o lago se aprofunda a quase 1.400 metros imediatamente perto da costa. Por isso, se alguém cair na água, tenha certeza de morrer, pois mesmo no verão, a temperatura do lago não ultrapassa os 3 graus Celsius. Segundo esse homem, por volta da meia-noite, enquanto pescavam em silêncio, viram enormes criaturas humanoides prateadas pulando das águas geladas do lago, como se estivessem brincando. O homem e seus amigos, ao verem isso, ficaram aterrorizados com o que poderia acontecer. Por isso, lançaram imediatamente suas redes e voltaram para a aldeia.